Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande. O Senhor é grande, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã maravilhosa na presença de Deus. Eu quero cumprimentar os meus amigos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família neste dia muito extraordinário, que conforme diz a bendita palavra do Senhor, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, pois, e alegremo-nos nele. Eu quero meditar com os irmãos nesse dia tão especial, esse dia tão maravilhoso. É o dia que o Senhor fez para nos ajudar. Eu quero meditar numa palavra de Deus. Está no livro do profeta Ezequiel. Seu capítulo é o capítulo 37. Seu verso 1, assim por diante, que nos diz da seguinte maneira: E a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou no Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Gente, é impressionante como Deus, quando quer comunicar a sua verdade para o seu povo, ele utiliza do método, ele utiliza da metodologia que ele bem achar que é conveniente utilizar. Deus falou por boca de muitos profetas, utilizou de muitos profetas para transmitir a sua verdade, cada um na sua particularidade, cada um dos profetas com a sua individualidade. Nós temos profetas que foram notáveis, como o profeta Jeremias, o profeta Isaías e tantos outros profetas, o profeta Daniel. Mas nós temos aqui um profeta chamado Ezequiel. Ezequiel é um profeta que, semelhante a Daniel, teve visões extraordinárias. Deus sempre vai comunicar ao seu povo. Sempre Deus vai falar ao seu povo. Deus nunca ficará sem falar, para que o homem não caia no engano e não caia na armadilha de achar que Deus não lhes avisou ou não lhes orientou. Prazer em receber a família Suzuki. Paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, meu querido irmão Vitor Santos. Irmãos, Deus nunca ficou sem comunicar a verdade para o seu povo. Eu acho muito interessante porque Deus, preocupado em que todo ser humano tenha acesso à verdade, tenha acesso à sua palavra, Deus nunca ficou sem entregar a palavra para o ser humano. E é muito interessante porque a gente fica pensando que Deus falar com o ser humano, a palavra chegar até o ser humano, necessariamente depende de um outro ser humano entregar a palavra. Mas nós devemos entender o seguinte: mesmo num lugar, numa região onde ninguém nunca foi pregar o Evangelho já chegou lá. A palavra de Deus já chegou lá. Por quê? Porque
Deus sempre falou com o ser humano. Existe instalado no ser humano a consciência. E a consciência é o tribunal de Deus instalado no ser humano. Se a gente dizer, se eu afirmar aqui que Deus precisa, que Deus depende de mim para levar, para a sua palavra chegar em determinado lugar, eu estarei mentindo. Deus conta comigo, mas Deus não depende de mim. Porque antes de eu chegar em algum lugar para transmitir uma palavra de Deus, o próprio Deus já chegou neste lugar. Nós somos meros instrumentos. A questão é, Deus não fica refém de ninguém. Nunca ficou e não vai ficar refém de ninguém quando o critério é transmitir a verdade e salvar. Tanto é que as pessoas que morreram antes de Cristo vir à Terra, aqueles que morreram, quem pregou o Evangelho para eles? Eles ouviram o Evangelho de alguma forma? De alguma forma eles ouviram a verdade. Como? O próprio Deus é encarregado de transmitir a verdade. Eu me lembro agora, eu tenho um amigo, ele mora na cidade de Salvador, e hoje ele é um obreiro muito dedicado na obra do Senhor, e ele contando a sua experiência. Ele era muito da farra, muito das festas, da bebida, e um certo dia ele estava dentro do estádio de futebol da Fonte Nova, o mais conhecido estádio lá em Salvador. E ele estava lá, torcedor de um dos times lá de Salvador, da Bahia, e ele estava lá naquele estádio, aquele estádio cheio, e de repente ele ouviu uma voz no seu ouvido: Rodolfo, se você morrer agora, para onde você vai? Ele olhou em volta e ficou assustado. Agora eu te pergunto, quem pregou para ele naquela hora? Foi alguém? Foi um ser humano igual a mim, igual a você? Igual a mim e igual a você? Não, o próprio Deus falou-lhe à sua consciência, falou-lhe ao seu entendimento. Certo? Então vamos lá. Os profetas que Deus utilizaram, cada um teve a sua particularidade, a sua individualidade. Ezequiel é um profeta distinto, né? É um profeta diferenciado, mas usado como todos os outros profetas, né? Cada um na sua particularidade. E é interessante nós frisarmos, porque Deus nunca fica sem falar. O nome Ezequiel significa força de Deus, ou Deus fortalece. Ele é o terceiro dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento. Sua atuação profética está entre 593 a 571 a.C. No livro de Ezequiel, Jesus é o maravilhoso homem de 4 faces. Então Ezequiel recebe uma mensagem aqui. Na verdade, Ezequiel tem uma visão. Ezequiel tem uma visão. A Bíblia fala que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele no Espírito do Senhor. Me lembra a mesma expressão que acontece quando Jesus está, após Jesus ser batizado. O Espírito Santo veio sobre ele e levou Jesus ao deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. Não foi o inimigo que levou Jesus ao deserto, tá bom? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá no deserto ele foi tentado pelo adversário. Como a Bíblia diz, ele foi tentado pelo diabo. Então, Ezequiel foi levado, a mão do Senhor veio sobre ele e levou Ezequiel no Espírito do Senhor e colocou Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então nós vamos entender aqui que aquilo foi uma visão. Aquilo foi uma visão que Ezequiel teve. E olha onde o Espírito Santo colocou Ezequiel. Na visão, colocou Ezequiel dentro de um vale de ossos secos. E olha o que é interessante. No meio de um vale de ossos, um vale que estava cheio de ossos. E ele conduziu Ezequiel ao redor desses ossos. E Ezequiel começou a observar os ossos. E Ezequiel percebeu que os ossos eram muito mais daquilo do que ele imaginava.
Ezequiel percebeu que os ossos estavam sequíssimos. Não era mais ossos comuns, ossos de alguém recém-falecido, eram ossos sequíssimos. Então a situação estava de fato caótica. De fato estava não tão boa. Então você vai entender que Deus levou Ezequiel para uma missão. E de fato uma missão considerada difícil. Por quê? Porque na visão, olha o que Deus diz para Ezequiel. Filho do homem, verso 3. Ó filho do homem, estes ossos poderão reviver? Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, mediante o que você está enxergando, mediante esta cena que você está enxergando, esses ossos podem reviver? Imagina, irmão, Deus te dá uma visão destas, você está na sua casa e Deus te dá uma visão desta natureza, dessa envergadura, te leva num vale que está cheio de ossos e pergunta para você assim: Vitor, Amanda, esses ossos poderão reviver? O que você diria, Amanda? Irmã Amanda, Pai do Senhor, o que você diria, Amanda, se Deus perguntasse assim: Amanda, esses ossos poderão reviver? Olha a resposta do profeta. O profeta responde da seguinte maneira: ó Senhor, somente tu o sabes. O profeta poderia falar assim: Senhor, na minha ótica, tá vendo? A Amanda falou: não sei, Senhor, não sei. O profeta poderia falar assim: Senhor, esses ossos aí, do jeito que está, ainda mais que estão sequíssimos. Gente, não eram seres humanos mortos ali, era apenas ossos. Seres humanos mortos já seria impossível na ótica humana. Agora imagine ossos, apenas ossos, não secos, sequíssimos. Ossos sequíssimos estão no estado de esfarelamento, de esmiuçamento, de destroçamento. Estão sequíssimos, a ponto de quando pegar ele esfarelar. Então olha a situação daqueles ossos. Aí Deus vem com uma proposta desafiadora. Irmãos, Deus sempre vai te entregar propostas desafiadoras. Sempre Deus vai te entregar missões desafiadoras. E por que Deus entrega missões desafiadoras para pessoas? É porque Deus enxerga nessas pessoas capacidade para lhes obedecer. Já vou entregar uma mensagem para você direta e objetiva. Deus te entregou uma missão e talvez você esteja achando ela difícil, achando ela complicada de executar, complicada de obedecer. Mas não, fica tranquilo. Deus te deu a missão, Ele vai te dar perícia, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar capacidade e Ele vai te dar estratégia. Perícia, capacidade, habilidade e estratégia. Porque Deus não vai te dar uma missão para você realizar, para você cumprir, ou para você executar, sem que antes te dê as ferramentas necessárias para isto. É por isso que as adversidades, as provações, todas elas vêm. E elas não vêm para nos destruir, Amanda. Elas não vêm para nos derrotar. Na verdade, as provações vêm, elas servem de plataforma. Elas servem de uma base para nos tornar sólidos, edificados e amadurecidos para o cumprimento e para o desempenho e para o desenvolvimento de ministérios que Deus tem nas nossas vidas. Gente, é importante a gente frisar esta afirmativa aqui. Deus, quando te der ou quando te dar um ministério,
junto com este ministério, Deus já vai te dar as ferramentas para o desempenho, para o preparo ou para a execução desse ministério. Só que o preparo para esse ministério já vem acontecendo. É muito difícil Deus dar um ministério para alguém e esse alguém começar a se preparar pós recebimento. Na verdade, Deus já dá um ministério para a pessoa porque vê que ela vem se preparando. Porque Deus não vai colocar na mão de alguém, na mão de ninguém, na verdade, uma ferramenta espiritual que ela não saiba usar. É como você dar, numa linguagem humana, é como você dar um fuzil para uma pessoa que está entrando no exército agora. Ela não vai saber armar esse fuzil e nem desarmar. Ela precisa de preparo, ela precisa de uma aula para conhecer todas as partes e particularidades desse armamento, para saber montar, desmontar, sem acidentar-se, sem danificar o equipamento, sem causar dano a si ou dano a terceiros. O ministério também é a mesma coisa. O ministério, devemos saber utilizar o ministério, utilizar as ferramentas que Deus nos deu com sabedoria e com habilidades espirituais para desempenhar, para desenvolver, na verdade, com maestria aquilo que Deus colocou na nossa responsabilidade. Então, Deus faz a pergunta: Ezequiel, esses ossos que você está vendo, eles podem reviver? Ezequiel, podem esses ossos aí reviver? Ezequiel deu a resposta inteligente: ó Senhor, Senhor, tu o sabe. Ezequiel passou o BO para frente. Na minha linguagem, passou o BO. Deus, esse BO, esse problema aí não é comigo não, é o Senhor que sabe. Eu não sei não, o Senhor que sabe se isso aí pode reviver. Aí Deus passa de novo agora a bola para Ezequiel. Ezequiel, é o seguinte, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Irmãos, o ser humano fala com outro ser humano, né? Geralmente o ser humano, o diálogo do ser humano é de ser humano para ser humano. A gente não conversa, não existe diálogo com um ser inanimado, não existe diálogo do ser humano com uma porta, não tem como conversar com uma janela, conversar com um sapato. O diálogo é de um ser humano para com outro ser humano. Imagina, eu estou pregando agora e tem seres humanos me ouvindo. Eu não estou pregando para as paredes. Eu não estou ministrando para o vento. Eu estou ministrando para pessoas, para seres humanos. Eu tenho certeza que seres humanos estão me ouvindo, inclusive estão interagindo comigo nesta hora. Agora vem Deus e fala assim: Ezequiel, profetiza para esses ossos. Como assim profetizar para seres inanimados? Porque inanimados? Porque não tem mais vida, não tem movimentação, não tem animação, estão inertes, paralisados. Não ouvem, não se movimentam e não falam. Aí Deus fala assim: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. É interessante frisar uma coisa aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela, quando profetizada, ela quando verbalizada, ela quando lançada, ela tem um poder extraordinário. Até porque, por intermédio da própria palavra. E quando eu digo a palavra, eu não estou me referindo à Bíblia. Eu digo a expressão verbal. Por intermédio da própria expressão verbal, Deus criou todas as coisas. Deus disse: haja. A palavra é um verbo e o verbo é uma ação. Quando Deus deu ordem, Deus estava lançando uma palavra saindo da sua própria boca, determinando, e era um verbo, era uma ação. Deus dizia: haja, e houve. Então, esse mesmo Deus que tem esta palavra, que da sua boca sai esta palavra poderosa, ele dá uma ordem para Ezequiel profetizar.
Só que profetizar para seres inanimados, ossos secos. Detalhe, Amanda, ossos sequíssimos. Olha a missão do profeta Ezequiel. Olha a missão de um profeta que Deus chamou e que levou nessa visão o Espírito até esse vale. Profetizar. Até então Deus só tinha dado esta ordem e não tinha dado o desfecho, o que viesse a representar, o que seria esses ossos. A chave aqui é obediência. Ezequiel não perguntou assim, mas Senhor, me fala o que é primeiro para depois eu profetizar. Me fala por que eu tenho que profetizar, porque aí vai depender da situação eu profetizo ou não. Senhor, me fala por que eu tenho que profetizar, porque se eu ficar sabendo por que eu tenho que profetizar, então eu vou profetizar com maior intensidade ou com menor intensidade, aí eu vou ter ânimo ou não vou ter, aí eu vou decidir se eu profetizo, se eu não profetizo, eu vou pensar se vale a pena profetizar, eu vou pensar se vale a pena eu falar. Não, irmãos. Profeta que é profeta, ele obedece. Profeta que é profeta, ele faz. Profeta que é profeta, ele abre a boca, aleluia, e entrega aquilo que Deus mandou ele entregar. Independentemente se aquilo que ele vai entregar, que Deus mandou ele entregar, é do próprio agrado dele, que vai profetizar, ou pode ser do próprio agrado de terceiros, de quem vai receber ou quem vai ouvir. A palavra sendo de Deus, a mensagem sendo de Deus, é o que é mais importante. O poder de adesão das pessoas, se elas vão aderir ou deixarem de aderir, se elas irão gostar ou deixarem de gostar, aí já é outra história. Aí já não é mais com o profeta. O profeta não está aqui para agradar ninguém. O profeta não está aqui para massagear ninguém. O profeta não está aqui para ficar glamourizando com ninguém, nem por ninguém. O profeta está aqui para transmitir. E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta com muita intensidade. Ela tem dois gumes, tem dois cortes. Uma espada de dois gumes ela corta nas duas extremidades. Ela corta com precisão. Então o profeta que é profeta, ele entrega a palavra de Deus. Ele não entrega pela aparência, ele não entrega pelo estereotipo, ele não entrega pelo biotipo, ele entrega pela revelação e pela essência de Deus. A Amanda de Jesus é muito forte, pastor, e é forte mesmo, irmã Amanda. E ele disse, olha, profetiza o Ezequiel, e diz assim, ó, irmãos, é muito interessante outra coisa aqui. Cuidado com aquilo que Deus te entrega, para que você entregue da mesma forma que Deus mandou você entregar. Porque às vezes Deus te entrega uma mensagem e fala assim, entrega esta mensagem. E você recebeu a mensagem e sabe qual que é a mensagem. E Deus está dizendo assim, olha, ouve esta mensagem e entrega esta mensagem. Não acrescenta nem X, nem Y e nem Z. Também não retira nem X, nem Y e nem Z. Irmãos, a mensagem não precisa ser enfeitada. A mensagem ela precisa ser a mensagem direta e objetiva de Deus. Se Deus mandou você entregar uma mensagem, Deus, mas essa mensagem ela não é fácil de entregar. Eu vou colocar aqui no meio dessa mensagem algumas coisas que é para ela ficar mais adocicada, para ela ficar mais gostosa de ouvir. Como assim? Mais adocicada e mais gostosa de ouvir. Não, irmãos. A mensagem de Deus deve ser entregue na totalidade. Ela deve ser entregue na veracidade. Ela deve ser entregue na integralidade. Mas acontece, sabia? De o ser humano, até o crente receber uma mensagem de Deus, Amanda, e ele entregar essa mensagem e entrar nessa mensagem coisas dele, porque é assim, ó, Deus te dá uma mensagem para entregar, te dá uma palavra para entregar, e no meio da
palavra que você está entregando, às vezes, passa por essa mensagem coisa sua também. Por exemplo, eu sempre utilizo essa comparação. Chega na sua casa a água encanada, a água transmitida pelas concessionárias, pela Sabesp ou por outras concessionárias que fornece água na tua casa. Chega na sua casa. Você não sabe como que está a tubulação na rua, mas ela chega na sua casa numa qualidade razoavelmente boa, não chega tão suja. A água é limpa, muito embora pode ser que a tubulação e a canalização esteja suja, mas raramente vai chegar muita sujeira na sua casa. Assim somos nós. Irmãos, a palavra de Deus é pura. Nós somos o cânon, nós somos a tubulação. E às vezes, se nós, como tubulação, como veículo, na verdade, não tivermos tão limpo, vai terminar passando nessa mensagem coisa nossa. O que é coisa nossa? É acréscimo. Deus manda você falar assim, X, Y e Z. Aí você fala X, Y, Z e W. Só que W já é coisa sua. W já é coisa sua. Então entrou naquela mensagem coisa que já é sua. Cabe você ter maturidade para entregar somente o que Deus está mandando você entregar. E cabe também quem está ouvindo ter discernimento para entender até onde que é Deus que está falando e onde entra a parte humana. Amanda, isso é muito complicado mesmo. Por isso que a gente não pode descartar e desqualificar o profeta quando vem profetizar para a gente pelo seguinte: temos que ser maduro para entender que quando o profeta está profetizando, entra na profecia coisas do profeta. Quer ver uma coisa? O profeta pode não estar num dia bem, e aqui você vai pegar essa informação agora. O profeta pode não estar num dia muito bem. A Amanda falou, eu morro de medo de entregar algo que não é. Paga o preço. O profeta, Amanda, pode não estar bem naquele dia e exagerar naquilo que ele está falando. Quer ver uma coisa? Imagina aqui agora. Olha a cena. Você está num culto, está em casa, está numa reunião, está num grupo de oração, ou você vai na rua e encontra alguém e você encontra... Vamos utilizar o ambiente igreja, que é o ambiente mais comum de culto, é o ambiente de maior manifestação quando estamos reunidos como corpo. Deus te dá uma mensagem para você entregar para uma pessoa. Aí vai que você não tem muita familiaridade com aquela pessoa, não tem um bom relacionamento com ela, não tem uma boa comunhão com ela. Irmãos, eu vou te afirmar que você pode cair na armadilha de entregar uma mensagem e entrar o teu sentimento nesta mensagem. É muito sério isso aqui, irmão. Entrar o teu sentimento nesta mensagem. De repente você tem uma ira contra aquela pessoa, mas Deus mesmo assim vai te usar. E se você não tiver cuidado, você vai deixar que, por conta da ira que você tem por aquela pessoa, entrem nesta mensagem sentimentos teus. Ou talvez porque você não tem uma boa comunhão com aquela pessoa, você vai entregar uma mensagem e não entrega tudo que Deus te mandou por conta de questões pessoais suas. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque quando você está profetizando, você está lúcido. E você sabe o que você está entregando. Ninguém vai profetizar e vai falar coisas que não sabe o que está falando, para quando acabar de profetizar, alguém vai perguntar, varão, você falou o quê? Nem sei o que eu falei, nem sei o que eu profetizei. Peraí, irmão, como assim? Quando você está profetizando, você sabe o que você está falando. Profetizar, irmãos, não é lançar palavras ao vento. É receber unção, receber inspiração, receber de Deus. Exatamente, irmã Amanda, você sabe o que está acontecendo. É a mesma coisa de você estar no culto e estar naquele momento de unção, aquele momento de alegria, e você começar a se movimentar, começar a marchar dentro da igreja, começar a correr dentro da igreja,
Mas você tem que estar lúcido. Você não vai chegar na igreja e ali se jogar debaixo do banco, sair enrolando e levantar e falar assim: o que aconteceu comigo? Aí tem que colocar a mão e expulsar. Tem que ter lucidez, irmãos, porque se o que você está recebendo não te deixa consciente e não te deixa lúcido, é coisa estranha. Por quê? Porque o Espírito Santo, muito embora ele seja a sua natureza ser totalmente distante da nossa, mesmo com toda a deficiência que nós temos, irmãos, Deus, ele faz de tudo para que a comunicação dele conosco seja a mais clara possível. Imagina, Amanda, Deus te entrega uma mensagem e essa mensagem, Deus fala assim: Amanda, entrega essa mensagem para o meu filho A, para a minha filha B, para o meu filho C. Aí você vai e entrega essa mensagem, só que aí você entrega a mensagem e entra nessa mensagem coisa sua e você acrescenta e acrescenta e retira e mistura de novo e remistura. A pessoa que recebe essa mensagem, ela vai ficar perturbada, ela vai ficar aérea, ela vai sair do culto, da reunião, de onde quer que seja, ela vai sair perturbada. Por quê? Porque às vezes faltou maturidade de quem está entregando. Ou está entregando o que não é para entregar, ou está entregando com acréscimo, ou está entregando nada com nada, está entregando coisas da sua imaginação. Gente, e entre entregar coisas da imaginação e não entregar, eu prefiro não entregar. Eu prefiro não entregar. Para não querer pagar de profeta e falar besteira, mano. É muito sério mesmo. Vamos lá. Então, Deus disse a Ezequiel, profetiza. E profetiza como eu te dei ordem. Aí, ó. Eu peço para Deus 1 milhão de vezes. Confirmação, né? Faltou intimidade e discernimento espiritual. Exatamente. Também não entrego, tá certo, Amanda? Não tenho certeza. Irmãos, ninguém vai errar porque se calou de entregar uma mensagem de Deus. Às vezes, você não entregou uma mensagem de Deus hoje, Amanda. Deus pode te dar uma outra oportunidade de entregar essa mensagem. O ruim é você entregar uma mensagem que não é de Deus e você não tem como voltar atrás. Quem ouviu aquela mensagem, Amanda, se é uma mensagem que desperta esperança em alguém, alguém vai criar uma expectativa, alguém vai criar uma esperança naquilo que você falou e vai se frustrar. Como também se for uma mensagem de advertência, alguém vai se abater, vai se entristecer, porque você entregou aquilo que não é de Deus. Irmãos, é assim, você pode errar por não entregar uma mensagem de Deus, mas você pode errar muito mais se entregar uma mensagem que não é de Deus. Porque se você não entregar uma mensagem de Deus, Deus pode te dar a oportunidade para entregar, ou Deus vai utilizar outra pessoa para entregar. O ruim é quando você entrega o que não é de Deus. Quando você entrega o que não é de Deus, você não tem coragem de ir lá e falar assim: irmão, me perdoa porque eu falei para você, não foi Deus que me usou. Ninguém tem coragem de falar isso, irmão. A pessoa é capaz de ficar reticando: Deus me usou sim, Deus me usou sim. Ninguém, é difícil alguém falar assim. Exatamente. Você pode matar uma alma quando você entrega aquilo que não é de Deus. Por que você pode matar uma alma? Porque quando você entrega aquilo que não é de Deus, você está mexendo com a intimidade da pessoa. Você está mexendo com a particularidade, você está mexendo com os sentimentos da pessoa. Você cria expectativas, você cria esperança, você cria um estado de tensão na pessoa. Você pode criar uma fantasia e uma ilusão para aquela pessoa. Irmão, e a pessoa, ela cria expectativa sobre aquilo que você falou. E o que acontece, Amanda? As pessoas, quando ouvem essas mensagens, que às vezes não são de Deus, elas criam expectativas
E vai passando o decorrer dos dias e elas não veem essas coisas se cumprirem. O que elas fazem? Elas vão orar, interrogar a Deus. Oh Deus, o Senhor falou, o Senhor me disse. Só que aí Deus, é como se eu conjecturando, Deus assim, mas eu disse o quê? Eu não disse nada. Eu não usei aquela pessoa. Irmãos, e tem uma coisa que é interessante. Geralmente o profeta que entrega o que não é de Deus, ele tem vergonha de estar encontrando com você. É sério isso aqui, gente. O profeta que entrega, mano, o que não é de Deus, geralmente ele sabe que não é de Deus. E quando ele encontra você, ele fica te evitando. Ele fica te evitando. Ele fica com a consciência dele perturbada. Porque ele sabe que não é de Deus o que ele está entregando. Aí é onde entra a maturidade nossa. Ouvir de tudo, reter o que é bom, como dizemos sempre, vai para o culto, para onde quer que você for, vai com 2 sacolas, uma que tem fundo e outra que não tem fundo. Aqui tem o fundo, você coloca as coisas que são de Deus e as coisas boas. Aqui não tem fundo, você coloca as coisas que não é de Deus e que é puramente humana. Irmãos, eu estou aqui dizendo uma coisa. Quando você ouve mensagens, você tem que ter duas iniciativas. Primeiro, a mensagem ela tem que falar do tempo presente e ela pode falar daquilo que é futuro. Daquilo que é futuro que você não sabe, você se cala, porque você não sabe do futuro. Agora, aquilo que está falando no presente, se condizer com a realidade, você recebe. Se não condizer com a verdade, você descarta. Por exemplo, eu moro em Guarulhos. Se alguém chegar para mim agora, vir me entregar uma mensagem, dizendo para mim que eu moro no Rio, essa mensagem ela é meramente humana. Porque ela está falando de coisas presentes que não são reais. Mas se esta pessoa disser para mim assim, que no futuro, que eu vou morar no Rio, aí eu tenho que aguardar, porque essa mensagem é uma coisa futura, ela pode vir a acontecer. Aí eu tenho que aguardar, eu tenho que ficar no aguardo. Porém, não criar tamanha expectativa. Tudo isso é maturidade. Se Deus falou, gente, a coisa vai fluir naturalmente. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar desesperado. Tranquiliza o coração e deixa que, se Deus de fato falou, a seu tempo, no tempo dele, ele vai cumprir o que ele falou e pronto, final. Vamos prosseguir? E Ezequiel recebeu a ordem de profetizar da seguinte maneira: ó ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Recebeu a mensagem e falou da forma que recebeu. Não acrescentou nenhum tio, nenhum jota, e não colocou nenhuma palavra, nenhum enfeite, nenhum enfeito, nada. Entregou ela pura, seca, seca como ele recebeu. Quando eu digo seca, irmão, é pura, pura, sem nenhuma mistura, sem alterar nada. E diz: osso seco, escutai a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz assim a estes ossos: eis que vou fazer o Espírito da vida entrar em vós, aleluia, e revivereis. Amanda, a palavra de Deus, ela é como uma chave. Quando girada na maçaneta, quando girada numa engrenagem, ela abre ou fecha. Se estiver fechada, ela abre. Se estiver aberta, ela fecha.
A palavra de Deus, como diz o profeta Isaías, assim como a chuva desce na terra e rega a terra, e essa terra regada produz pão para o trabalhador, produz pão, ela produz abundância. E essa chuva não volta para os céus sem cumprir o seu ofício. Assim mesmo é a palavra de Deus. Ela não voltará, como o próprio Deus diz, ela não voltará para mim vazia. Antes, ela prosperará naquilo para a qual eu designei, para a qual eu mandei esta palavra. Então a palavra de Deus é movimento, ela é uma chave. Quando Deus lança uma palavra, essa palavra é um comando. Um comando é uma ordem de abertura, de fechamento e de movimento. Quando você tem na sua casa um controle remoto do seu portão, que você aperta para o seu portão erguer, aquilo é um comando dentro daquele controle. Você apertou um botão que deu um comando para uma placa que está instalada lá no teu portão, no motor. Na verdade, tem uma placa, dentro do teu próprio chaveiro. Quando você aperta aquele comando envia uma mensagem para aquele motor. E aquele motor vai erguer aquele portão, teu carro passa. Você, quando aperta o outro botão para ele fechar, você está dando um outro comando. Aquele motor recebe aquele comando e ele vai fazer a operação reversa, vai fechar o portão. A palavra de Deus, Amanda, é a mesma coisa, ela é um comando. Quando Deus abre a sua boca para falar, é uma ordem. Essa ordem, ela é executada. Quando Deus abre a boca e fala, essa ordem, ela traz cura, essa ordem traz livramento. Se precisar abrir, essa ordem abre. Se precisar fechar, essa ordem fecha. Se é para curar, essa ordem cura. Se é para levantar, essa ordem levanta. Se é para parar a morte, essa ordem para. Se é para abençoar, essa ordem cumpre e te abençoa. Aleluia. A palavra de Deus é um comando. É por isso, gente, que precisamos estarmos atentos quando Deus fala conosco. Porque quando Deus fala conosco, Deus está nos dando um comando. Percebe que às vezes você vai ao culto, vai a uma reunião, vai num grupo de oração, e você não precisa ouvir muitas coisas, você quer apenas uma palavra. Você quer um comando, você quer uma palavra só, um comando. Eu me lembro agora, sabe de quê? Do centurião. Quando ele chegou pedindo misericórdia, falando ao seu criado, disse: olha, o meu criado está em casa ruim. Vai lá à minha casa. Disse: eu vou lá. O meu criado está ruim. E contou a história. E Jesus disse: olha, eu vou na tua casa. Não precise ir na minha casa. Porque eu sou homem sob autoridade, e eu tenho soldados, eu tenho pessoas ao meu trabalho. Eu dou uma ordem e falo para esse: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Faze isto, e ele faz. Não faz isto, e ele não faz. Então eu tenho autoridade, eu exerço autoridade, e eu também estou sobre autoridade. Mas dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. A palavra direcionada, a palavra revelada. Meu Deus, tudo começa com a palavra, desde Gênesis. É isso mesmo, haja. Haja é o verbo, né? Então, olha o que ele disse: dá uma palavra só. Eu quero só uma palavra, Jesus. Percebe que ele não fala assim: Jesus, eu quero ouvir um sermão teu aqui, uma pregação sua. Não. Dá só uma palavra, manda uma palavra só, que o meu criado, lá onde ele estiver, ele vai ser curado. Percebe que ele não trouxe o criado, ele veio trazer o fato, a situação, mostrar a situação do seu criado que estava lá na sua casa. Jesus se propôs aí na casa do centurião. O centurião disse: olha, não precisa ir na minha casa, o Senhor manda uma palavra só. Glória a Deus. E o meu criado será sarado. Sabe o que ele fez? Disse: vai,
vai, o teu criado já está curado. Quando ele chegou em casa, o criado estava bem. E ele perguntou assim para o seu subordinado: que hora foi que esse menino ficou bem? Foi tal horário. Ele disse: foi a mesma hora que Jesus mandou uma palavra. Olha só, gente. A palavra não precisa viajar. A palavra não é como eu que estou aqui agora em Guarulhos e se eu quiser me locomover para outro lugar eu tenho que viajar. Amanda, a palavra, ela é tão poderosa que eu libero uma palavra daqui e esta palavra vai chegar aí numa velocidade incalculável. Glória a Deus, numa velocidade extraordinária. Eu profetizo daqui uma palavra, aleluia, glória a Deus. E esta palavra vai bater aí com uma velocidade tão grande. É fantástico, gente. É maravilhoso o poder da palavra. Por isso que a palavra me fascina. A palavra, gente, a palavra é tudo. A palavra recheada de unção, a palavra do Espírito, a palavra que Deus coloca dentro da nossa alma, a palavra que Deus imprime no teu espírito, Ele impregna na sua vida a palavra, de sorte que esta palavra te orienta, te norteia, te conduz, te faz andar em caminhos retos. Vamos correndo. E ele profetizou como recebeu ordem. Verso 5, e assim diz a estes ossos: eis que vou fazer o Espírito da vida entrar em vós e revereis. Aí vem a ordem: e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e colocarei o Espírito da vida em vós, e revivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7, e profetizei. Como me foi ordenado. A chave para dar certo é falar como você recebeu. A chave para cumprir é entregar o que você recebeu. A chave para a sua mensagem acontecer é entregar ela na integralidade, na totalidade que Deus te entregou. Sem dela retirar e sem a ela acrescentar. E profetizei como me foi ordenado. Olha só, e eu lembro do Felipe da nossa igreja, né? Ele fala muito sobre essa palavra. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. Olha só, gente, quando a mensagem é de Deus, ela tem cumprimentos e ela tem veracidades que às vezes é logo de cara. Nesse contexto aqui, Ezequiel profetizou, e enquanto ele estava profetizando, coisas já estavam acontecendo. Tem mensagem que Deus vai nos entregar, Amanda, que ela vai ser, às vezes, instantânea. Deus está falando e já tem coisas acontecendo no mundo espiritual, coisas que vai se materializar no mundo físico. Deus está falando para você agora de manhã, pela manhã, e às vezes é com tanta brevidade que daqui a algumas horas você vai falar assim: meu Deus, já se cumpriu, já está se cumprindo, já está vindo parte daquilo que Deus falou. Sabe por quê, irmãos? Me lembrei agora de uma outra coisa. Quando José foi chamado por Faraó para interpretar o sonho de Faraó, Faraó falou que teve um sonho, e um sonho duplo, com a mesma interpretação. E José disse: olha, Faraó, Deus te deu o sonho duplicado, porque Deus tem pressa em realizar este negócio. Deus te deu um sonho duplicado, Faraó, porque Deus tem pressa em realizar este negócio. Irmãos, quando Deus tem pressa em realizar algo, Deus faz questão de falar
esclarecer, deixar tudo bem claro. E enquanto Deus está falando, gente, creia, já tem coisa à sua volta que às vezes você está vendo ou não está vendo, vai acontecer. Deus está te usando, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Amanda. Então, olha só, enquanto ele profetizava, já começou a acontecer. De repente, tem coisas que vão acontecer na sua vida quando você obedecer. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, gente, quando a gente obedecer. E ele começou a profetizar, e a Bíblia fala assim, olha, houve um barulho, e houve um tumulto, e os ossos começaram a se aproximar, cada osso a seu osso. Imagina comigo, você tem um quebra-cabeça com 5.000 peças. Você pega esse quebra-cabeça todo misturado, lança em cima de uma mesa. Aí, Amanda, de repente bate um vento nesse quebra-cabeça, espalha esse quebra-cabeça. Você fala, como que eu vou agora montar esse quebra-cabeça? Aí de repente, Amanda, bate outro vento e do nada junta esse quebra-cabeça. Você fala assim, meu Deus, que estranho, coisa estranha. Como que esse quebra-cabeça se encaixou assim? É mais ou menos isso aí. Quando ele profetizou, a Bíblia fala que cada osso juntou-se ao seu osso. Olha só, irmãos. O fêmur juntou-se à tíbia. Ossos da mão, o rádio, juntou-se aos ossos daqui, da parte de cima. Ossos do tórax, todos eles se juntaram. Cada osso ao seu osso. Não tinha como um osso da mão juntar a um osso do pé, porque aí não tinha como, é estranho. Olha como Deus é perfeito. Cada osso juntou ao seu osso. Cada articulação, a articulação que é desse dedo, o mínimo, o menor de todos, se juntou com a articulação que faz parte dele. Não veio uma articulação desse dedo se juntar ao polegar. E também não veio uma articulação do polegar se juntar ao indicador. Não. Cada osso se juntou ao seu osso. Quando Deus fala, quando Deus faz, Ele faz perfeito. Deus não deixa sombra de dúvidas. Deus não deixa confusão, gente. É por isso que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo. Eu disse na segunda-feira que eu ministrei na nossa congregação. Tudo que você está vivendo hoje é fruto de algo que você ouviu anteriormente. E tudo que você vai viver posteriormente é fruto de algo que você está ouvindo, será fruto de algo que você está ouvindo agora. Pega esta palavra. Deus te abençoe, Amanda, vai na paz. Deus te abençoe grandemente. Deus te dê um excelente e maravilhoso dia. Deus te abençoe muito. Então, tudo que a gente está vivendo agora é fruto do que Deus já falou para nós anteriormente. E tudo que nós iremos viver posteriormente é fruto de algo que você está ouvindo agora. É por isso que tudo que Deus fala para mim, eu ouço, eu pondero e eu aguardo. Porque essa é a chave. Ouvir, ponderar e aguardar acontecer. E ele profetizou como deu ordem, e quando ele profetizava, aconteceu, gente. Ele viu um barulho, cada osso se juntou ao seu osso. Só que estava ali apenas um corpo formado, sem vida, sem animação, sem movimentação. Aí Deus disse a Ezequiel,
Profetiza agora ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. O Senhor Deus diz assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que revivam. E aí ele profetizou como ele ordenou. E o Espírito entrou neles, e eles reviveram e se colocaram sobre os seus pés. Um grandíssimo exército. Olha o poder da obediência, gente. Olha a majestade, olha a graça de obedecer. Os resultados da obediência, os efeitos da obediência. Ele profetizou como recebeu, transmitiu como recebeu, e quando ele transmitiu, as coisas foram acontecendo. As coisas foram fluindo conforme ele entregava o que Deus lhe entregava, com integridade, com autenticidade e com veracidade. E por fim, ele profetizou ao Espírito. E o Espírito entrou naqueles ossos, naquele exército de ossos. Pôs eles de pé. Um grande exército. Aí Deus disse: Ezequiel, agora eu vou te falar o que significa. Quem são esses ossos? Esses ossos é toda a casa de Israel. Porque eles dizem assim: olha, nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu e fomos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: o Senhor Deus diz assim: eis que eu abrirei vossa sepultura e vos tirarei de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei vir a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. E eu colocarei meu espírito em vós, e revivereis, e vos colocarei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, o Senhor diz. Palavra de Deus para nós nesse dia. O que Deus falou, Ele vai cumprir na totalidade, na integralidade. Se tem alguma coisa morta na sua vida, se tem alguma coisa sem vida no contexto da sua vida, Deus vai trazer vida. Aonde o contexto é de morte para você, Deus vai entregar uma mensagem de vida para você. Tem uma mensagem de restauração para a tua vida e para a tua casa. Nada está perdido. Deus tem poder de levantar das cinzas, ressuscitar, restaurar, restabelecer todas as coisas. Talvez a tua esperança morreu, talvez a tua fé está naufragando, talvez a tua expectativa está morrendo, talvez a tua fé está declinando. Talvez você se sente cortado e rejeitado, sem rumo, sem norte. Deus tem esta palavra para você. Eu vou tirar os seus sonhos da sepultura. Eu vou tirar a tua esperança do fundo do poço. Vou revivê-la. Vou restabelecer. Vou fazer coisa nova na tua vida. Te prepara para o novo que está chegando para você. Te prepara para viver o melhor de Deus na tua vida. Te prepara para viver um tempo novo, um tempo maravilhoso, um tempo extraordinário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda paz, saúde, segurança, livramentos e longevidade. Que você seja muitíssimo abençoado, muitíssimo alcançado pela mão do Todo-Poderoso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, encerrando, orar pela tua vida. Quero agradecer aqui aos irmãos que se fizeram presente nessa live, família Suzuki que entrou no início, Amanda entrou no início. Deus abençoe.
a todos quanto chegarem, a todos quanto essa transmissão alcançar, que seja uma palavra orientativa, instrutiva, norteadora para a tua vida, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu povo, ó Pai, teus filhos, ó Pai, que estiveram presentes, Senhor, que acompanharam, meu Deus, essa transmissão. Também eu quero te apresentar, ó Pai, estas pessoas que irão receber essa transmissão posteriormente. Onde essa transmissão chegar, Pai, que chegue com ela a vida, que chegue uma resposta tua, uma palavra tua, que esta palavra seja como a chave que vai abrir ou que vai fechar, que vai fazer aquilo que precisa ser feito, Deus, que vai operar e que vai fazer aquilo para o qual o Senhor a enviou. Que Deus abençoe de uma forma especial, conceda um dia de paz, de livramento, proteção e segurança para os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Essa palavra vai chegar na tua casa. Vai chegar na tua vida, creia.